Conforme nós anunciamos no último domingo, o tema que vamos falar nessa abençoada noite é o perigo do Halloween. Embora a palavra Halloween mesmo, a ideia Halloween, só aparece no V século. No Brasil, esse modelo chegou por volta do ano de 1990, através das escolas de inglês, e aqui no Brasil recebeu o seguinte título: O Dia das Bruxas. Esse é o nome do Brasil. Tá? Mas hoje nós vamos então desmistificar isso e compreender a importância de analisarmos essas questões à luz da palavra de Deus. Por isso, eu quero iniciar convidando você para abrir sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 5, versículo de número 20. Graças a Deus. Livro do profeta Isaías, capítulo 5, versículo de número 20, que diz assim a palavra do Senhor: Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridão luz, e da luz escuridão, e fazem do amargo doce, e do doce amargo. Amém, irmãos? Essa é uma palavra profética. Aqui é uma palavra profética exortativa, daqueles que apelidam o mal de bem, daqueles que apelidam o amargo de doce, daqueles que apelidam trevas de luz. Esse tipo de atitude, Deus traz juízo sobre esses atos de desobediência. Por isso que ele fala: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade, e fazem do amargo doce, e do doce amargo. São pessoas que estão querendo desconstruir as referências, e a palavra de Deus condena veementemente esse tipo de obras das trevas, que vem para enganar, que vem para confundir, que vem para trazer confusão na mente das pessoas frágeis, das pessoas que não têm conhecimento das coisas de Deus. Vamos falar então sobre o que acontece com essa festa mundana que veio de fora para o Brasil, chamado então a Festa das Bruxas, que ocorre no dia 31 de outubro. Aqui no Brasil é Halloween ou então Festa das Bruxas. É a mesma coisa, tá? O Brasil ele confunde. Eu vou explicar para os irmãos a origem das duas situações. No Brasil veio com essa ideia, uma festa para assustar, uma festa para pôr medo, uma festa para as pessoas se vestirem de bruxas, caveiras, monstros. Então, é uma festa que está associada ao ocultismo. Então, dia 31 de outubro é o dia que ficou apelidado de Halloween. E muitas escolas, de inglês principalmente, mas hoje também as escolas públicas, já não é mais só as escolas de inglês, e muitas instituições de educação celebram essa festa, incentivando as crianças a se vestirem de caveira, a se pintarem como monstro, ensinando as crianças a virem para se divertir com o ocultismo. Então eles enfeitam a sala com teia de aranha, com morceguinho, com abóboras, mas isso não é bem comum aqui, abóbora é um outro caso, mas tudo que for fantasmas, tudo que for de morte, de violência, essa é a ideia. Por isso que a pessoa vai, às vezes, com tinta, com sangue, né, como se estivesse escorrendo sangue. Então eles evocam a esse primitivismo de ocultismo, que é bruxaria, mortos, múmias, etc. Então essa é a festa que a cultura anglo-saxônica trouxe para o Brasil, embora tanto nos Estados Unidos como na Europa, o Halloween é um pouco diferente, tá? Não é igual o que aconteceu aqui nas escolas brasileiras, tá? E aqui então ficou apelidado como Dia das Bruxas. Por essa razão, então,
nós vamos falar sobre uma pergunta que muitos pais fazem a nós. Muitos pais se preocupam, porque aí vem lá a conversa dizendo: olha, o seu filho é para vir com uma roupa de monstro na escola. Pode vir, aí vem lá os monstros, bruxas, múmia, fantasma, caveira, são esse tipo de coisa. Então, o seu filho pode vir se vestido dessa maneira. E aí, claro que os pais ficam um pouco assustados, porque isso não é normal, não é? Então, a pergunta que os pais fazem para nós é: será que devo deixar meus filhos participar de uma festividade tão macabra, que evoca a morte, que evoca fantasma, que evoca monstro, que evoca bruxas? Será que isso é saudável para a primeira infância? Será que isso é saudável para os adolescentes? Será que isso é saudável para os nossos jovens? Então, essa é a pergunta que se faz. Bom, primeiro o que eu quero dizer para os irmãos é que não se tem um elemento certo de que esse tipo de festividade seja oriunda de um povo especificamente. Mas se você pegar, por exemplo, o Globo, que é um jornal do Estadão, todas as matérias que vão falar sobre Halloween evocam os celtas. Se você pegar, por exemplo, a revista Super Interessante, o repórter que fez essa revista fala que o Halloween tem origem nos celtas. Se você pegar, por exemplo, a professora de História da Universidade de Brasília, ela vai dizer que o Halloween teve origem nos celtas. Se você pegar, por exemplo, a BBC de Londres, que é um grupo empresarial de reportagem, eles vão dizer que o Halloween veio dos celtas. Agora, não há provas materiais disso. Por quê? Porque todos os povos, de alguma maneira, cultuavam mortos. O grande exemplo é o México. Antes da chegada dos espanhóis no México, já havia o culto à morte. O culto dos mortos já havia no México, antes dos espanhóis chegarem na península de Yucatán. Então, parece que esse tipo de ocultismo já estava presente em muitas nações pagãs. Agora, a maioria dos estudiosos, embora não há uma prova documental clara, explícita, mas a maioria deles apontam para os celtas. Quem foram os celtas? Foram povos que habitaram nas ilhas britânicas e no norte e nordeste da França. Esses eram os celtas. E eles comemoravam o fim do verão e o início do novo ciclo através de um festival chamado Samhain. Era o nome que eles celebravam. E na crença céltica, no dia 31 de outubro, o portal eterno se abria e por isso mortos podiam se manifestar na terra. Então, eles, com medo desses espíritos, desses fantasmas, eles acendiam grandes fogueiras para espantar os mortos, ou para enganar os mortos, se vestiam de mortos também. Por isso se pintavam como caveira e outras coisas mais. Isso na percepção céltica, se é que isso tem alguma relação. Porque, na verdade, todas as nações pagãs tinham algum tipo de culto aos seus antepassados, a mortos. Os celtas foram, então, um conjunto de povos, vários povos anglo-saxônicos, que moravam ou que habitavam nas ilhas britânicas, Irlanda, Escócia e também parte da França, né, o norte da França, e eles desenvolveram a sua civilização de 600 a.C. a 600 depois de Cristo. Então, claro que houve contato entre o cristianismo e esse tipo de cultura de culto. Esses povos, eles eram idólatras. Eles adoravam as forças da natureza. Tronco de árvores, eles adoravam o carvalho, que é uma árvore resistente dos bosques. Adoravam muito sobre os montes, bosques. Eram povos que cultuavam as divindades da natureza. E o seu principal deus, então, era o sol.
O sol era o principal deus deles. Os sacerdotes dos celtas eram mágicos, chamados druidas. Eles faziam feitiços. Druidas, esses eram sacerdotes. Eram guias espirituais e evocavam forças do oculto para manipular a fé dos celtas. Então, eles acreditavam que na noite do dia 31 de outubro, o véu entre o nosso mundo e o mundo dos mortos, que era muito frágil, podia ser penetrado. Só nesse dia. Por isso que os rituais hoje, já os rituais modernos, chamado Ica, que é de bruxaria, eles têm o dia 31 de outubro como o dia dos seus encantamentos, porque teoricamente seria o dia então que o mundo dos mortos e o mundo dos vivos se encontrava, abria o portal nessa data. Muito bem. Acreditavam que os espíritos dos mortos voltavam ao antigo lar, procurando algum contato com seus entes queridos. Essa não é uma crença exclusiva dos celtas. Como eu disse para os irmãos, muitos povos pagãos acreditavam nisso também, e acreditam ainda hoje. Aliás, o Espiritismo acredita nisso ainda hoje. O Espiritismo acredita que pode falar com pessoas que já morreram. E a Bíblia condena terminantemente evocar espírito de quem já morreu. A Bíblia condena veementemente. É proibido pela palavra de Deus. Então, essas crenças ancestrais estão presentes hoje, através dos muitos centros espíritas que evocam os espíritos para eles de quem já morreu. Eles fazem isso, embora a Bíblia diz claramente que Deus não permite que pessoas que já morreram tenham contato com os vivos. Não existe essa possibilidade. São outros espíritos que fazem isso, não o espírito de quem já morreu. Por quê? Porque a Bíblia é clara: após a morte, segue-se o juízo. Não há contato do mundo dos mortos com o mundo dos vivos. Não existe essa possibilidade. A história que Jesus conta em Lucas deixa claro isso também, que não há possibilidade de contato entre quem já partiu para a eternidade e quem ainda está nesse mundo. Mas esses povos antigos acreditavam nisso. E na cabeça desses povos, se os vivos não providenciassem alimento, esses espíritos podiam fazer coisas terríveis para eles. Então, eles faziam festas para tentar aplacar a ira desses espíritos. Então, seria uma noite de medo, pois os aldeões, com medo, amedrontados, acendiam então as fogueiras para combater essa situação. Então, para confundir os espíritos, o que os celtas faziam? Os aldeões, eles se vestiam com roupas pretas, roupas fantasmagóricas, roupas de caveiras, pintavam o rosto para poder se fazer também, para enganar esses espíritos. É a resposta, eles colocavam máscaras para tentar enganar. O que mais que eles faziam? Ofereciam sacrifícios em altares adornados, e um dos símbolos que eles ofereciam, que os pagãos ofereciam, era uma fruta que é a maçã. A maçã é o símbolo da eternidade, então eles ofereciam. Também utilizavam o suco da maçã, para poder fazer os seus sacrifícios. Eles misturavam tudo com muita música, com muita dança, então era uma verdadeira festa, era um festival dos mortos. O Halloween está associado a isso. A maneira que ele veio para o Brasil ficou associado aos mortos, aos fantasmas, mas isso é no Brasil. No Brasil que ele tem esse viés. Não é em todo o país que ele é desse jeito, tá certo? É só no nosso país. Nessa mesma época, então, do ano, ocorria também um festival no mundo romano, que era o festival de Pomona, que é uma deusa romana dos povos latinos. Então misturou os costumes do Império Romano
com o mundo pagão, com os bárbaros. E dessa mistura, então, virou essa festa de alegria, mas ao mesmo tempo que trazia um certo temor, um certo medo. Essa celebração tinha também seu aspecto místico, com os espíritos e com as bruxas. Quem que é a bruxa na antiguidade? É aquela mulher que sabe manipular ervas, porque não havia remédio, eles não tinham ciência. Então a pessoa que sabia manipular as ervas, o poder das ervas medicinais, ganhavam então o status de sacerdotisa, ou que tinha algum tipo de poder, porque ela fazia o remédio, a pessoa tomava e era curada. Então começaram a associar poderes mágicos, tanto para os sacerdotes druidas, como para as bruxas. Como também acontecia com os pajés nas tribos do Brasil. Eles também usavam as ervas medicinais, porque eles não tinham a ciência como nós temos hoje. Então eles passavam a ser considerados como pessoas poderosas. Bom, e a palavra Halloween em si? Da onde ela vem? Ela começa já com a Igreja Católica no século V. No século V, a Igreja Católica, ela começou a fazer, porque a igreja sempre teve esse costume de fazer memória aos mártires. Quem eram os mártires? Cristãos que morreram por causa da fé. Então, tinha por costume ler a memória dos mártires. E esse processo acabou no século V, as pessoas acultuando os mártires, as pessoas que já tinham morrido. E por volta, então, até o século V, o dia 13 de maio era o dia que os católicos celebravam os mortos, ou os santos mortos, não os mortos especificamente, mas os santos que tinham morrido, no dia 13 de maio. Acontece que o Papa Gregório III, já no século V, resolveu inaugurar uma capela lá no Vaticano, em homenagem aos mártires, aos santos que tinham morrido. E o dia que ele foi inaugurar? 1º de novembro. Só que a Igreja Católica, ela tem um costume de fazer a chamada vigília da véspera da inauguração. Então, no dia 31, que era a véspera da festa de Todos os Santos, ela pôs o nome de All Hallow Ever. Da onde vem a palavra Halloween? Vem daí, porque All é todos, Hallow é santos na antiga língua céltica, e Ever é véspera. Então, o que significa Halloween? A véspera do dia de Todos os Santos. É isso que significa Halloween. Mas só que no Brasil, ficou associado ao dia das bruxas. Olha o problema. Então, em um país de tradição católica, que nem na Europa, no dia 31 para eles, é simplesmente a vigília ou a véspera do dia de Todos os Santos, que é o dia 1º, porque o Papa Gregório III inaugurou a Capela Católica no dia 1º de novembro. Aí o Papa Gregório IV, posterior ao Gregório III, o novo Papa Gregório IV, resolveu transformar o dia 2 de outubro no dia dos finados. Então, olha só o que aconteceu. Dia 31 era a vigília da véspera, que é o verdadeiro Halloween, né? Que é o All Hallow Ever, dia 31 de outubro. Dia 1º de novembro é o dia de Todos os Santos, ou All Hallow, o dia de Todos os Santos, e dia 2 de novembro seria o dia dos mortos, dos finados, das pessoas que já morreram. E isso então foi o catolicismo que inventou. Isso é uma invenção católica, tá? A partir do século V. Só que as pessoas que não eram católicas, mas que vão se convertendo, vão misturando as suas antigas crenças com as crenças da Igreja Católica. E aí misturou tudo. Por isso, o dia anterior a esse, que é o dia 31 então, dia 31 de outubro, que para os celtas, para os povos pagãos, era o dia das bruxas, o dia que os espíritos entravam,
Para a Igreja Católica, não, era apenas a véspera do dia de Todos os Santos. Por isso, olha lá, All Hallows Eve, que significa o quê? A véspera de Todos os Santos, do dia de Todos os Santos. É só isso. O significado da palavra Halloween é que juntou tudo. Só que no Brasil ninguém sabe disso, irmão. Você só está sabendo porque você veio aqui na Assembleia de Deus, aqui de Vila Padre Anchieta. Senão você não saberia. Porque Halloween no Brasil ficou sinônimo de Dia das Bruxas. E é função do pastor ensinar o povo. Por isso que nós estamos ensinando os irmãos. Misturou a cultura pagã agora com uma festa católica. E aí olha só a confusão que deu no Brasil. Agora lá, o professor fica falando, olha pai, manda seu filho vir de bruxa. Você nem sabe do que está acontecendo. Mas o que é isso? Como assim? Não, é uma festinha, não tem nada a ver. Como que não tem nada a ver, mas você vai se vestir de bruxa e acha que não tem nada a ver? Você vai se vestir de caveira e acha que não tem nada a ver? Você vai se vestir de diabo e acha que não tem nada a ver, meu irmão? Como assim? Aí vem a palavra do profeta Isaías: ai daqueles que fazem do bem mal, ai daqueles que fazem do doce amargo. Isso é uma repreensão. Você não pode colocar a primeira infância do seu filho para ele se vestir de morto, se vestir de bruxa ou se vestir de diabo. Não, o seu filho é a herança do Senhor, o seu filho é o templo do Espírito Santo. Em hipótese alguma, nós podemos permitir que essa cultura ocultista invada a nossa casa, que é o primeiro altar do Senhor, graças a Deus. Então, irmãos, são duas coisas. Nós temos então os cultos pagãos de um lado, e temos o culto da Igreja Católica de outro. Então, dia 31, para o mundo pagão, havia um portal, onde você tinha comunicação com o espírito dos mortos e vice-versa. Isso é mentalidade pagã. Para o católico é outra coisa. Para o católico, dia 31, então, seria o verdadeiro Halloween, que seria a véspera do dia de Todos os Santos. Dia 1º de novembro, aí seria o dia dos mártires, dos santos mártires. Porque na Igreja Católica tem tanto santo, irmão. Além de ter um santo para cada dia, sobrou um monte de santo. 100 dias. Então pegou ano, todo ano tem um santo. Mas faltou dia do ano. Então já criaram um dia para todos os que ficaram para fora, né? Então vamos pôr todo mundo na mesma baseada, pelo menos ninguém fica fora. Então dia 1º é o dia de todos os santos. E dia 2, a Igreja Católica estabeleceu como dia de finados. E isso está também no Brasil. Dia 2 é finados também no Brasil. Então, a tradição pagã católica, porque agora misturou tudo, influenciou um costume que as pessoas passaram a ter no dia posterior ao de Todos os Santos, ou seja, o dia 2 de novembro, que é o finados. Esse costume era o de irem de casa em casa pedindo doces, bolos, para poder rezar pelos mortos daquela família. Isso é costume católico, tá? Eles faziam isso, porque eles acreditam, e o catolicismo ainda acredita, que tem gente que está no purgatório, precisa sair do purgatório. Então eles fazem missa, fazem culto para a pessoa sair do purgatório, irmão. Isso é uma doutrina católica, não tem na Bíblia, irmão, isso. Isso é invencionice da Igreja Católica. Isso não tem na Bíblia, irmão, a Bíblia é clara. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Não tem meio termo. Mas não deu tempo, então ele vai ficar no limbo. Então ele vai sair de lá. Isso aí, você pensa que você compra Deus com meia dúzia de vela? Você acha que você compra Deus com culto de ações de graça? Então Deus não é assim não, irmão. Após a morte, segue seu juízo. É isso que diz a palavra de Deus. Então, eles faziam essas coisas, os católicos, né? Eles criam que suas rezas influenciariam o futuro daqueles mortos, no sentido que eles saíssem do purgatório e fossem para o céu, para eles não irem para o inferno.
Tá? Com o tempo, essa tradição de pedir doces foi ligada também ao Halloween, a festa das bruxas. Só que no dia, olha como é que veio aqui no Brasil. No Brasil e também, você percebe isso, nos Estados Unidos e na Europa. As criancinhas perguntam, doces ou susto? Então, se você não der doce, ele te assusta. É isso. Aí vai de casa em casa. Só que o que veio para o Brasil? Veio o filme de terror. No Brasil, a gente não tem essa cultura. Ninguém comemorava esse negócio de Halloween no Brasil. O Brasil não tinha isso. Foi através das escolas de inglês que entrou isso. Mas foi também através de Hollywood. Os grandes filmes que fizeram filmes de terror com o nome Halloween. Tem um monte de filme de terror com Halloween. Pode ver lá, um monte de filme de terror. E isso começou a entrar então na cultura brasileira. E como o comércio percebeu que podia ganhar muito dinheiro, fazendo máscara, porque o comércio quer inventar coisa, irmão. O comércio ele precisa vender. Então ele inventa coisa, inventa moda o tempo todo, porque ele quer vender. Essa é a postura do comércio. Então eles fazem isso. As criancinhas se vestidinhas de monstro, bate palma lá, a pessoa sai, aí ele fala, susto ou doce? Aí você dá o doce, ele não te assusta. Se você não der o doce, ele te assusta. É isso. O único problema que os sacerdotes druidas falavam também para os fiéis célticas, sacrifício ou morte? Olha só. Então, eu não estou dizendo que tem uma ligação, mas existe simetria. Existe. O sacerdote druida falava isso também para o fiel, ou você sacrifica ou você morre. Sacrifício ou morte. E as criancinhas faziam o quê? Susto ou doce. Olha só, tá? Conforme sabemos, a tradição foi estabelecendo e hoje em dia muitos pais no Halloween vestem suas crianças, fantasiam elas de bruxas, de fantasmas, de zumbis, de diabos e outras coisas do gênero. Mas por que eles fazem isso? Então agora vocês vão entender. Porque na Idade Média, a Igreja Católica, para ensinar as pessoas, o que ela fazia no dia 31, na véspera? Ela vestia uma criança de morto, vestia uma criança de caveira, vestia uma criança de diabo, para evangelizar as pessoas. Então ela dizia assim, se você não ficar firme em Cristo, o diabo vai vir te pegar. Aí a criancinha que era vestida de diabinho, ia lá, pegava a pessoa. Mas se você servir a Cristo, aí o diabo não pode te pegar. Aí tirava a pessoa. Era um teatro, irmão. Só que olha só, hoje isso aí virou festa. Ninguém lembra disso mais. Era um teatrinho que os católicos faziam para evangelizar. Por isso que tinha uma pessoa vestida de diabo. Não é que a pessoa está numa festa, não é isso. Às vezes nós fazemos aqui também teatro. Então vem uma pessoa que está se vestida do diabo, mas já é apenas uma peça teatral. Só que as coisas vão mudando, irmão. E olha, o comércio fez isso com a Páscoa. O que o ovo de chocolate tem a ver com a Páscoa? O que tem, irmão? Nada. Mas o comércio precisa vender chocolate. Então enfiou. Agora o coelho bota ovo agora. Olha que loucura. O ovo do coelho da Páscoa. Inventaram por causa do comércio. O que o Papai Noel tem a ver com o Natal? Tem um bispo, eu já falei aqui, o São Nicolau, que dava presentes lá na Turquia, mas esse Papai Noel da Coca-Cola, que foi a Coca-Cola que inventou esse Papai Noel de roupa vermelha. Por quê? Para vender Coca-Cola. Então, o que o mundo faz? O mundo pega os elementos cristãos e insere o que vai dar lucro, o que vai vender. Então, pegaram essa história, esse teatrinho da Idade Média dos católicos, e virou festa. Agora o pessoal se veste de bruxa, de diabo, é uma tribulação, irmão. Nem sabe o que significa aquilo, e sai tudo pulando. Não, é só brincadeira. Mas você vai brincar, e aí você escolhe uma máscara de diabo? Você vai brincar, você se veste de bruxa para brincar? É uma coisa meio estranha, não é, irmão? Se vestir de caveira? Tá? Então são coisas que nós temos que estar atento. O uso das fantasias, então, de bruxas no Halloween. Bruxas e feiticeiras sempre foram vistas
como adoradoras do diabo. Toda a Idade Média, na Idade Média, para os irmãos terem uma base, se uma mulher fosse muito linda, mas muito bonita, acima da média, o pessoal mandava queimar porque achava que era uma bruxa. Como que ela pode ser tão linda assim? Tanto é que as mulheres viviam cobertas, né? Não era bom a mulher ficar... Agora, claro, né, irmã? Se fosse feia, aí sem chance, aí era bruxa mesmo. Estou brincando, irmã. Se uma mulher tivesse uma verruga, se a mulher tivesse um nariz muito comprido, tivesse alguma mancha, eram tudo consideradas símbolos de bruxaria. Muitas mulheres foram queimadas inocentemente. Existem muitos filmes, por exemplo, As Bruxas de Salem, que mostra já nos Estados Unidos, no mundo protestante, mulheres sendo queimadas porque foram apelidadas de bruxas. Muitas não eram. Muitos eram o que é equivalente hoje a farmacêuticas. Seria equivalente a isso hoje. Mas, na Idade Média, bruxas e feiticeiras sempre foram vistas como adoradores do demônio e detentoras de poderes mágicos. Elas eram consideradas perigosas, porque elas desviavam, então, as pessoas da fé. Segundo crenças remotas, bruxas e feiticeiras eram cuidadosas em seus métodos para seduzir suas vítimas. Sempre faziam promessas para os órfãos, para as viúvas, para fazendeiros, mas na verdade depois, além de não cumprir, ela levava a alma para o diabo, né? Então esse era o papel deles. As novas feiticeiras, ou as pessoas que faziam feitiço, deveriam renunciar a Deus. E por isso que os cristãos da época reagiram, porque era muito feio. Olha o nome que eles usavam, Maleficium, era o nome do dia propício para a prática secreta deles. E elas escolhiam então o dia 31 de outubro. Estranhamente, mas muito estranhamente, o Halloween virou sinônimo de Dia das Bruxas. Aqui no Brasil, isso. Então, quando você fala secularmente, o que é o Dia das Bruxas? Fala, é o Halloween, ficou sinônimo. Halloween e Dia das Bruxas, no Brasil, hein? No Brasil virou sinônimo. E agora, para você separar isso, não dá mais. Todo mundo, faz essa pesquisa, chega na sua casa e pergunta, o que é o Halloween? Ele vai falar, é o Dia das Bruxas. É porque virou sinônimo, embora não seja isso, né? As fantasias usadas no Halloween são inspiradas, então, nessa concepção da Idade Média. Essa ideia de bruxa dominou a Europa por muito tempo. E no século XV, XVI e XVII, houve uma intensa perseguição a todas as mulheres que tivessem algum tipo de desconfiança que elas fossem bruxas. Aí surgiram os maiores absurdos, né? Houve grande perseguição pela Igreja Católica para tentar, então, extirpar esse tipo de medo à bruxa. Muito bem. Hoje, tudo isso foi ressignificado. E hoje, então, as pessoas falam que é bonitinho a criança se vestir de bruxa, a criança se vestir de monstro e outras coisas mais. De qualquer maneira, é importante que os irmãos saibam diferenciar as coisas. São duas coisas diferentes. O festival pagão e o festival da Igreja Católica sobre a véspera, que é o Halloween, dia 31, o dia de Todos os Santos, dia 1º de novembro, e o finados, dia 2. Muito bem. Como chegou a nós essa festividade? Através das escolas de inglês, da cultura americana. Só que nos Estados Unidos, irmãos, é impressionante. Se você for nos Estados Unidos e ver como eles comemoram o Halloween, é muito diferente do nosso pensamento. Eles mudam tudo. Não é igual. Por quê? Porque é uma influência diferente da que veio para o Brasil. Tá? Aqui na festa de Halloween tem até Saci Pererê, irmão. A pessoa foi vestida de Saci Pererê. Foi esse vestido daquele monstro, né? Desses monstros famosos, né? Então, tem umas coisas muito estranhas aqui no Brasil. Hollywood, é através de filmes que as coisas se popularizaram. Deixa eu dar uma corrida aqui, porque o tempo não nos espera, né? Bom,
Vamos para a resposta da Bíblia sobre essa festa que eu diria pagã católica. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Olha só o que diz aqui. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Pessoas que acabam se envolvendo com forças ocultas, e tem muitas maneiras de se envolver. Uma das maneiras de se envolver é com festas, que você pensa que é inocente, mas não é, porque lá também tem drogas, tem bebidas e tem outras coisas mais. Segundo, no Brasil veio uma série de filmes e de livros do Harry Potter. O Harry Potter é um bruxinho bonitinho, fofinho, irmãos. E um monte de criança ficou fissurada pelas obras de Harry Potter. Ler a Bíblia não quer. Ler a revista da Escola Dominical, ler um monte de literatura boa e saudável não quer, mas quer o Harry Potter. Mas o Harry Potter é um bruxo. Então veja como populariza o ocultismo no nosso meio. As pessoas gostam de forças ocultas. A palavra de Deus diz em Efésios, capítulo 6, versículo 12, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, irmão, teu filho é a herança de Deus. Não exponha ele a forças ocultas. Nem de brincadeira, irmão. Não brinque com forças ocultas. Nem de brincadeira. Passe longe disso. A minha filha estudava na escola de inglês, e todas as vezes no dia 31 caía a aulinha dela, ou aquela semana, porque às vezes eles fazem a semana, ela não ia. Eu falava, não, minha filha é cristã, ela não participa de festa pagã. Falava na lata, irmão. Eu sou professor de história. No estado, a professora de língua portuguesa quis fazer a festa do Halloween. Só que ela teve uma fraqueza. Porque ela chegou e falou, professor Alberto, o senhor é professor de história? O senhor não quer contar a história do Halloween? Falei, claro, deixa comigo. Dê essa aula, irmão, para os alunos. Ninguém quis participar dessa amaldiçoada festa. Os alunos falaram, não queremos não. Porque quando você descobre as forças ocultas que estão por trás dessa brincadeira, nem de brincadeira você deve se envolver com isso. Nem de brincadeira, você não precisa. Você não precisa nem de brincadeira se envolver com forças ocultas. Você não precisa. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Está vendo, irmãos? Então, é lícito? Lícito é. Mas eu não vou me deixar dominar por isso. Agora vamos ler com cuidado 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 20 a 23. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou irritaremos ao Senhor? Somos nós mais fortes do que Ele? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Foi muito parecido com o versículo que eu li atrás. Claro que aqui há um contexto, porque os coríntios, o cotidiano deles era uma sociedade pagã. Toda a carne se comia naquela época era dedicada aos ídolos. E tinha irmão que participava desse ritual, falou, não, de jeito nenhum. Então, irmão, olha só que em Coríntio Paulo já fala sobre isso, aborda esse tema. Existem coisas hoje que é cultural no Brasil, mas você não deve participar. Ah, irmão, mas o diabo não tem poder nenhum, o ídolo não é nada. Tudo isso é verdade.
Mas você não precisa ficar mexendo com essas coisas. Você não precisa, irmão. Então vamos lá. Você está vendo que tem uma galinha ali na esquina que foi oferecida aos demônios, você vai comer? Claro que não, irmão. Eu não estou nem aí. Irmão, para de ignorância. Se não é por você, olhe para o seu próximo, os irmãos que vão se escandalizar com isso. Agora você está na sua casa, vê uma galinha voando e cai lá. Vamos dizer que a pessoa ofereceu ao demônio a galinha, ele soltou ela. Caiu na sua casa, você nem está sabendo de nada. Frango assado, glória a Deus. Então, cada caso é um caso, você tem que saber lidar. Porque nós vivemos em uma sociedade que tem uma cultura, e uma cultura pagã, irmãos. Então tenha discernimento, o que é idolatria, o que é ocultismo, você tem que ter discernimento, irmão. Tá? Vamos para a próxima. No Antigo Testamento, está ainda clara a proibição do povo de Deus de se envolver com o ocultismo. Olha só o que diz Deuteronômio capítulo 18, versículos 10 a 12. Olha só o que diz: não permitam que se ache alguém entre vocês que pratique adivinhação, ou dedique-se à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, que seja médium ou espírita, ou que consulte aos mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas, e é por causa dessas abominações que o Senhor, seu Deus, expulsou aquelas nações da presença de vocês. Olha, foi por isso que Deus expulsou aquelas nações cananeias, porque eles usavam de magia, de superstição, de evocamento a mortos, abominações. Deus arrancou eles de lá e pôs os filhos de Israel. Então isso aqui é uma palavra de Deus para nós. Olha Levítico, capítulo 16, versículo 31. Não vos virareis para os adivinhadores e encantadores, não os busqueis, contaminando-vos com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Nós não precisamos de forças ocultas, porque nós temos o Espírito Santo de Deus. Nós não precisamos de magia, porque maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Nós não precisamos de encantamento, porque não existe nenhum encantamento contra o povo de Deus, a igreja que é coberta pelo santo sangue de Jesus. Não vale encantamento contra os servos de Deus. Você já é protegido, clame o sangue de Jesus. Se você sentir qualquer opressão, repreenda em nome de Jesus. É em nome de Jesus que você expulsa os demônios e os espíritos malignos. Então Deus te deu graça e capacidade. Você não precisa desses ambientes ocultistas. Então o Halloween é a versão comercializada e infantizada da bruxaria. Se não é exatamente isso, pelo menos é o que representa. Se não é o mal, é a representação do mal. É a aparência do mal, irmão. Uma criança se vestida de bruxa, você está colocando a aparência do mal na criança. Uma criança se vestida de demônio, você está colocando a aparência do mal na criança. Um adulto se vestido de caveira, está evocando a aparência do mal sobre ele. Um jovem se vestido de bruxa, está evocando a aparência do mal na vida dela. Mas nós cristãos somos o templo do Espírito Santo, e a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses capítulo 5 versículos 21 e 22 diz: examinai tudo, retende o bem, abstei-vos de toda aparência do mal. Louvado seja o nome do Senhor. É para você fugir, sair de qualquer aparência do mal. É só aparência, hein? Não é que é o mal, não, é a aparência. Então vigia, irmãzinha. Não vai me tirar aquela foto de bruxa dia 31 e pôr no seu Instagram. Eu vou escrever embaixo: queima ela, Jesus. Se não é o mal, é a representação. Olha só o que diz Efésios. Irmãos, olha o que diz Efésios capítulo 5, versículos 11 e 12. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as.
É para a gente condenar o que está errado, irmão. Porque o que eles fazem ocultismo, até dizê-lo é pecado. Efésios capítulo 5, versículo 8 a 10. Eu quero que você guarde esse último versículo no seu coração. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a sua vida, que você seja protegido. Você está protegido. Não permita, em hipótese alguma, qualquer envolvimento com o ocultismo ou com as obras das trevas, porque você é luz, luz do mundo e sal da terra. Amém, irmãos?